Olá, mulheres, tudo bem? Está chegando o nosso dia, né? No próximo domingo agora, amanhã é o Dia das Mães. Eu penso assim, o nosso dia é todos os dias. Porque dentro das nossas casas, eu creio que não é só aqui na minha, quantas vezes você ouve a palavra mãe em um dia? São muitas, muitas vezes. E nessa tarde, eu quero dizer para você que você é uma pessoa muito especial, que você é uma super mãe. E eu trouxe aqui uma boneca. Você lembra quando você brincava de boneca? Eu lembro. Eu tive bonecas. Nunca me esqueço que quando eu fiz 8 anos, eu pedi uma boneca para o meu pai e para minha mãe e eles me deram. E ela tinha um cabelo comprido, sabe, loiro e bonito. E eu achei que o cabelo da boneca crescia e eu cortei Chanel e fiquei esperando crescer. Quando a minha mãe viu, gente, meu Deus do céu, eu levei uma bronca enorme, porque eu cortei o cabelo da boneca. Mas isso é coisa de criança. As nossas crianças também não fazem coisas, parece que sem pé e sem cabeça. Isso é criança, isso é ser criança. Quando nós brincávamos de boneca, eu lá debaixo do pé de manga, na casa do meu pai, a gente cuidava, né? Olha que boneca linda essa daqui. A gente cuidava, brincava, abraçava, beijava, fazia de conta que dava mamadeira, fazia comidinha e a gente cuidava como se fosse de verdade, né? E isso já era o nosso instinto materno, né? Eu creio assim, já é do nosso instinto materno, esse cuidar, esse carinho, porque aqui em casa, ai de mim se pegar essa boneca de qualquer jeito, ai de mim se eu colocar ela em qualquer lugar. Ela tem que ter todo o cuidado, ó, toda arrumadinha, porque é o cuidado que a minha filha tem com ela. E nós também tivemos esse cuidado com as nossas bonecas, né? E a gente sonhava em ser mãe. Eu creio que a maior parte das mulheres sonha em ser mãe. Eu também tinha esse sonho de ser mãe. Aí, aos 35 anos, eu descobri que eu não podia ser mãe. Mas eu segui algumas recomendações médicas, engravidei com 40 anos e Deus me presenteou com uma linda filha que hoje é uma bênção na minha vida. E depois que eu tive a minha filha, o que eu descobri? Eu descobri que não era aquela boneca. Agora eu tinha uma boneca de verdade, que chorava e eu não sabia porquê, que às vezes não dormia à noite, que acordava de madrugada para mamar, que de 3 em 3 horas eu tinha que alimentar e que tinha o horário do banho, o horário da alimentação, o horário para tudo. Quando eu ia sair, eu já sabia se o lugar era, procurava saber se o lugar era adequado. Então, tudo mudou na minha vida. E quando nós somos mães, tudo muda em nossa vida. E aí também, com o tempo, com o passar dos dias, a gente vai fazendo descobertas. E uma das coisas que eu descobri é que nós, mães, precisamos cultivar algumas qualidades em nós para que as coisas da nossa casa sigam adiante. Para que a gente não seja tão propensa a erros, a errar tanto. A Bíblia nos ensina muitas coisas, Deus nos ensina muitas coisas. E nós precisamos cultivar algumas coisas muito especiais para a nossa vida como mãe, como dona de casa, como esposa. Então é isso que eu quero falar com você hoje, sobre essas qualidades. São 8 qualidades essenciais que nós precisamos cultivar em nossa vida. Aqui eu tenho um vaso bonito, né? Ó, todo colorido. E quando nós recebemos os nossos filhos, é assim, você recebe aquele vaso, você sabe que aquilo ali é uma bênção de Deus, e você sabe que ali você precisa cultivar para que ele cresça bem, né? Para que tudo seja harmonioso, e nós procuramos fazer o melhor. A primeira coisa que eu descobri que eu precisava cultivar na minha vida, para que eu pudesse ser uma bênção na vida da minha filha, é a fé. E esta flor aqui vai simbolizar então a nossa fé. Queridas, nós precisamos ter fé. Então, fé é a luz que não vejo, mas é ela que me guia. Isso é Deus. Nós precisamos ser guiadas por Deus.
Tem um versículo que diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Isso está lá em Romanos 10, versículo 17. Então, queridas, a fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte, torna as mães, as mulheres mais fortes, capacitando para suportar as adversidades e equipando viver uma vida que agrada a Deus. E a nossa fé é aumentada quando nós lemos a Bíblia, porque quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. E fé, viver pela fé, é viver por aquilo que nós ainda não estamos vendo. Então, muitas vezes, muitas mulheres, quando têm os seus primeiros filhos, né, principalmente, se desesperam, ficam apavoradas, mas nós não precisamos disso. Nós precisamos cultivar a nossa fé e passar isso para os nossos filhos. É muito gratificante quando eu vejo que a minha filha tem fé, que ela busca Deus, que ela ora, que ela tem fé e que ela espera. Então isso é maravilhoso na nossa vida e é maravilhoso você passar isso também para os seus filhos. A segunda coisa que eu descobri que nós precisamos cultivar é a meiguice. E esta flor aqui, então, ela vai simbolizar aqui, representar a meiguice. Eu fui buscar no dicionário o significado de meigo. E lá diz assim que meiguice é a qualidade de meigo. É carinho, é ternura, é carícias, palavras afetuosas para atrair a bondade de alguém. Então, nós precisamos oferecer para os nossos filhos essas palavras afetuosas. O seu filho precisa receber abraço, precisa receber beijo, para ele saber diferenciar lá no mundo o que é um abraço e um beijo de verdade, sincero e não com maldade. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. E cada vez que você abraça e beija o seu filho, ele está aprendendo, ele está sentindo que é um abraço e um beijo de verdade, com amor, com carinho, sem nenhuma maldade. E Provérbios 15, versículo 1, tem um versículo maravilhoso que diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então nós precisamos abrandar as nossas palavras. Nós precisamos demonstrar esse carinho, nós precisamos cultivar então a meiguice. A terceira coisa que nós precisamos cultivar é a alegria. Gente, os nossos filhos, a criança no geral, ela tem uma alegria natural. A criança é alegre. Tudo que ela conquista, ela vem com alegria para te contar. E na Bíblia, em Provérbios 15, 13, diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Quando nós estamos alegres, os nossos olhos brilham, nós ficamos com a pele mais bonita, o rosto mais bonito, porque aqui dentro está feliz, aqui dentro está alegre. E muitas vezes os nossos filhos, eles chegam assim com aquela alegria para contar alguma coisa e talvez para nós é algo tão sem importância e muitas vezes nós não valorizamos. Nós precisamos cuidar disso, valorizar cada detalhe que os nossos filhos trazem para nós. Gente, eu nunca esqueço uma vez, eu apresentei um coral no Dia das Mães de uma escola. E faz tempo já que isso aconteceu, mas ficou marcado. E uma criança desceu do palco tão contente, e quando ela desceu, que ela encontrou a mãe lá embaixo, a mãe estava sentada conversando com uma amiga. E ele chegou: mãe, você me viu no palco? E ela, gente, falou exatamente assim: cala essa boca, moleque, senta aí. O menino ficou tão sem graça, gente. Então, ele estava naquela alegria, porque ele desceu do palco, ele subiu lá no palco para cantar para a mãe dele. E quando ele desceu sorrindo, alegre, e chegou: mãe, você me viu lá no palco cantando para você? E ela deu essa resposta para ele. A gente não pode julgar, a gente não sabe o que ela estava passando, mas naquele momento,
eu tenho certeza que ele ficou magoado. O coraçãozinho dele ficou triste. E muitas vezes, qualquer uma de nós podemos fazer isso com os nossos filhos. Então é por isso que nós precisamos estar atentas a tudo e cultivar então essa alegria nos nossos filhos. E por mais que você ache insignificante, participe da vida dele, participe com ele daquele momento feliz. A quarta coisa que nós precisamos cultivar, minhas queridas, é a sabedoria. Gente, nós temos exemplo na Bíblia de um homem que pediu a Deus sabedoria e Deus deu. Isso significa que se você não tem, você pode pedir para Deus, que Ele vai te dar. Nós precisamos ser mulheres sábias. E nós sabemos que Provérbios 14:1 tem um versículo que diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Você quer derrubar a sua casa? Não, eu também não quero derrubar a minha. Então nós precisamos ter sabedoria e buscar essa sabedoria em Deus. Ainda em Provérbios 15, versículo 2 diz assim: a palavra do sábio torna o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. Não sejamos tolas, nós não podemos falar bobagens. Nós precisamos sermos mulheres de Deus e da nossa boca que saia palavras de bênção. A próxima qualidade que nós precisamos cultivar é a paciência. Gente, é fácil cultivar a paciência? Em alguns momentos é fácil a gente ter paciência? Eu sei que não é, irmãs. Eu sei porque eu estou falando com você e estou sendo ministrada também. Porque tem muita coisa aqui que eu preciso cultivar mais na minha vida. Às vezes eu estou aqui falando com você e dependendo do que eu falo, minha filha ali me olha, dá aquela olhada assim. E aí eu fico pensando, nossa, será que ela está pensando? Então nós precisamos cultivar muita coisa na nossa vida, irmãs. E paciência é uma das coisas principais que nós precisamos cultivar. Esses dias eu recebi um post no meu WhatsApp que falava assim: minha paciência está igual Coca-Cola. Era normal, ficou light e agora é zero. A nossa paciência não pode ser zero. Nós precisamos buscar isso em Deus. Eu tenho uma tia que um dia ela falou assim para mim, que todos os dias ela fabricava paciência. E Deus é quem nos dá esse sustento. E 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 7, diz assim: quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Então, irmãs, vamos cultivar lá aquela primeira coisinha, a fé. E aí, então, a gente vai cultivando as outras coisas. E nós precisamos trabalhar em nós a paciência, sermos mais pacientes e perseverantes, né, na oração, tendo esperança de que aquilo que nós não estamos conseguindo, o nosso Deus vai suprir e vai nos dar. A outra coisa que nós precisamos cultivar, queridas, é a compreensão. E essa flor aqui, então, vai representar aqui a compreensão. Irmãs, nós precisamos, queridas, compreender os nossos filhos. Muitas vezes nós não compreendemos. E muitas vezes a gente não compreende, não é porque não quer, é porque falta conhecimento em algumas coisas na nossa vida. Então é por isso que o nosso buscar, ele tem que ser constante. Então tem um texto bacana que eu li e eu quero compartilhar com você, que diz assim, ó: compreenda o seu filho. O mundo de hoje é complicado, rude e competitivo. Muda todo dia. Procura compreender isso. Coloque-se na ótica do seu filho. Então, quando a Rafa estava começando a trocar os dentes, eu me lembro que uma vez ela estava comendo e comeu de boca aberta, caiu o alimento da boca. E na hora, como mãe, né, você pega e já corrige, já quer ensinar como é que come, como é que não come. E aí, passado alguns dias, queridas, eu peguei um livro para ler, e eu acho que a psicóloga escreveu aquilo só para mim, para mais ninguém. Lá estava escrito assim: para você observar
para você compreender, porque o seu filho tem um tempo para cada coisa, são fases que ele vem passando. E aí ela escreveu lá no livro assim: talvez o seu filho está trocando os dentes, está faltando dente, tem dentinho mole, a gengiva está inchada para nascer novos dentes, e você está querendo exigir dele que ele coma de boca fechada, que ele não deixe cair nenhum alimento, que ele não chore na hora da refeição. Nossa, irmãos, eu fiquei com uma vergonha quando eu li aquilo, porque eu lembrei de tudo que eu tinha falado para minha filha na mesa. Então, irmãs, precisamos compreender cada fase dos nossos filhos. Eles passam por fases. E imagina, é isso mesmo. Como que a criança vai comer bem, vai mastigar bem, se ela está trocando os dentes? Está faltando os dentes da frente, lá atrás está rompendo o dente, a gengiva está inchada. Então nós precisamos ter essa compreensão de olhar para o fato que está acontecendo e analisar o porquê que está acontecendo, qual é o momento de agora. Então que nós possamos trabalhar em nossa vida a compreensão. Nós também precisamos cultivar o cuidar. Gente, filho, você não cuida só quando é pequeno. Filho, eu tenho aprendido que nós vamos cuidar todos os dias, para sempre. Eu vejo o cuidado que o meu pai tem comigo. Eu não tenho mais a minha mãe, mas eu percebo o cuidado que o meu pai tem comigo. Eu estou com 51 anos. Ontem mesmo ele me ligou, liga para saber como é que você está. Isso é muito gostoso, queridas. É gostoso você receber um telefonema do seu pai. É gostoso você ver que tem alguém se importando com você. E nós precisamos cuidar dos nossos filhos, independente da idade dele. Quando é pequenininho, eu acho que é mais fácil, porque está com você. Mas e depois que cresce? Que sai sozinho, que vai para a casa de um amigo, que vai passear? Nós não sabemos o que está acontecendo lá. Então nós precisamos cuidar. E esse cuidar é participar da vida dos nossos filhos. E tem um versículo na Bíblia que me chama muita atenção. Está em 1 Timóteo 5, no versículo 8, que diz assim: porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que aqueles que não creem. Esse versículo é muito sério. Então aqui nós somos instruídos pela palavra de Deus a cuidar dos nossos parentes. E principalmente daqueles que fazem parte da nossa família. A Bíblia nos ensina e nos exorta a isso. E nós precisamos ficar atentos quanto a isso. A cuidar não só dos nossos filhos, mas para quem é casada, cuidar do seu esposo, cuidar dos seus pais, cuidar dos seus irmãos, demonstrar amor, demonstrar carinho com as atitudes. Então vamos cuidar uns dos outros. E por último, queridas, essa flor aqui, ela vai representar o exemplo. Nós precisamos dar exemplo. Não adianta somente a gente falar. Não adianta eu falar para a Rafaela, faz tal coisa, você precisa fazer isso, fazer aquilo outro, e eu não dar exemplo. Eu estou fazendo aquilo que eu estou falando para ela não fazer. Então, é muito mais fácil uma criança seguir o teu exemplo ou obedecer aquilo que você fala. Então nós precisamos dar testemunho, bons exemplos. 1 Timóteo 4,12 tem um versículo que nós precisamos meditar nele. Olha o que diz: seja um exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. São 5 pontos num versículo, queridas. Vou ler mais uma vez. Seja um exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4,12. Então que nós possamos também cultivar os bons exemplos, que nós possamos falar e também fazer. Tem uma frase que diz assim, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Tem também um texto, uma parte de um texto que diz assim: é como um livro em branco, onde podemos escrever qualquer coisa. Suas páginas são preenchidas com palavras, imagens e sentimento que passamos para ela. Pense nisso.
o que nós, como mães, estamos passando para os nossos filhos. Se não plantar, não cresce. Se não regar, se não plantar, não nasce. Se não regar, não cresce. Se não amar, morre. Assim são as plantas e assim são as pessoas. Que nós possamos ter na nossa casa um exemplo como esse vaso aqui, bonito, florido, que nós possamos ser vivas e cheias do amor de Deus. Que Deus possa completar na sua vida tudo aquilo que você não consegue sozinha. O Senhor Deus tem grandes promessas para a minha vida e para a sua vida. Então o desejo do meu coração para você é que você tenha um feliz Dia das Mães, que você receba muitos beijinhos e abraços dos seus filhos, mas em primeiro lugar, que você coloque o seu lar diante da presença do Senhor Jesus, que você busque sabedoria nele, fortaleça na fé, leia a palavra de Deus, para que nós possamos ser mulheres sábias, edificando as nossas casas em todos os dias da nossa vida. Amém? Um grande beijo para você.